Olá, galera, uma calorosa saudação a todo mundo. Eu sou o professor Heitor Victor. A gente vai falar hoje de literatura. Um tema aí que é bastante importante para quem está pensando em fazer vestibular, seja na UERJ ou seja em vestibulares específicos para PUC ou para outra universidade do Brasil, que não seja necessariamente o Enem, porque a gente sai um pouco da literatura brasileira para falar da literatura de língua portuguesa, porque esse nome não tem como passar batido. A gente está falando aí do Fernando Pessoa, poeta português, considerado aí precursor do modernismo português e muito estudado, muito comentado, porque tem uma trajetória incrível, uma produção poética inigualável, e é nos heterônimos do Fernando Pessoa que a gente vai mergulhar nessa aula. Então vem comigo, que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito aí. O Fernando Pessoa é um dos mais importantes escritores portugueses do modernismo e poeta de língua portuguesa. Destacou-se na poesia com a criação de seus heterônimos, sendo considerado uma figura multifacetada. Trabalhou como crítico literário, crítico político, editor, jornalista, publicitário, empresário e astrólogo. O Fernando Pessoa, galera, ele foi uma grande figura da Lisboa do início do século XX. É um sujeito bem excêntrico, particular, e que se identificava com uma poesia, de certa forma, nacionalista, com uma pitada, né, de um lamento da literatura inglesa, onde ele teve formação, e, claro, todo o peso da inovação do seu trabalho. Mesmo tendo publicado apenas um livro de grande referência, né, apenas um livro em vida, o livro Mensagens, mas ainda assim é um poeta que deu o que falar. É uma figura tão excêntrica que há um episódio em que ele foi contactado pelo Aleister Crowley, um mago inglês, né, que fazia parte do folclore da cultura ali na Inglaterra, que o contactou exatamente por essa inclinação ao esoterismo e ao ocultismo que Fernando Pessoa possuía. Mas a grande relevância, sem dúvida, do Pessoa está na literatura. Ele é considerado hoje um dos maiores poetas portugueses, rivalizando até com Camões, dizem algumas pessoas. O ponto é que depois da sua morte foi encontrado um baú com muito da sua obra. Esse baú passou a ser analisado e que gerou diversas publicações póstumas, faz com que a história se torne ainda mais inusitada. Vamos entender um pouquinho então a obra desse nosso poeta. Começando pela sua história, claro. Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 1888. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade. Seu padrasto era o comandante militar João Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Acompanhando a família, Fernando Pessoa seguiu para a África do Sul, onde recebeu educação inglesa no Colégio de Freiras e na Durban High School. Pessoa regressou a Lisboa em 1905 e matriculou-se na Faculdade de Letras, porém deixou o curso no ano seguinte. Em 1912, Fernando Pessoa estreou como crítico literário na revista Águia e como poeta em A Renascença, em 1914. A partir de 1915, liderou o grupo mentor da revista Orfeu. A revista foi a porta-voz dos ideais de renovação futurista, defendendo a liberdade de expressão, numa época em que Portugal atravessava uma profunda instabilidade político-social da Primeira República. Nessa época, criou seus heterônimos principais. Fernando Pessoa faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 30 de novembro de 1935, vítima de cirrose hepática. Essa infância e formação na África do Sul permitiu ao Fernando Pessoa ter contato aí direto com a língua e a literatura inglesa. Isso foi marcante na sua obra, tanto que seus primeiros poemas publicados são poemas em inglês. E isso vai deixar uma marca na sua literatura, que é a ligação, a relação com o que se produzia já na literatura de língua inglesa, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. O Pessoa, ele leva isso para Portugal, mas construindo uma literatura nacionalista, uma literatura muitas vezes de crítica, mas de elogio a Portugal e a Lisboa. Isso é curioso. E quando ele começa a publicar em português, né, quando ele publica o primeiro livro em língua portuguesa, o livro Mensagens, é o livro que tem o maior apelo nesse sentido.
Fernando Pessoa é dono de uma vasta obra, ainda que tenha publicado somente 4 obras em vida. Escreveu poesia e prosa em português, inglês e francês, além de ter trabalhado com traduções e críticas. Sua poesia é repleta de lirismo e subjetividade, voltada para a metalinguagem. Os temas explorados pelo poeta são dos mais variados, embora tenha escrito muito sobre a sua terra natal, Portugal. Como eu disse, houve publicações anteriores de poemas em inglês e o livro Mensagens, que foi o poema em língua portuguesa que ele publicou em vida. Então, são essas 4 obras aí, são as obras oficialmente publicadas pelo autor, mas como eu disse, após o seu baú ser encontrado, a gente tem um número infindo de trabalhos e publicações. É bom salientar que não tem como a gente padronizar a obra de Pessoa. Ele trabalha com temáticas quase que infindas. Por meio dos seus heterônimos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele então ganha uma gama de possibilidades difícil de imaginar para um só autor. Há sempre um certo subjetivismo na sua poesia, então ele não trabalha de maneira parnasiana necessariamente, porque um de seus heterônimos o será, mas ele absorve, portanto, os ideais modernistas, com o poema misturando-se com a prosa em determinados momentos, ou mesmo de maneira formal, e não respeitar aí a necessidade da métrica e da rima como a alma da sua poesia, a alma do seu poema. Ele trabalha muitas vezes com uma reflexão do eu, uma reflexão humanística, existencial, mas ele também trabalha com descrições, ele trabalha com a imagem dessa sociedade que ele encontrava, e principalmente de Lisboa, que passa a ser aí o grande centro de irradiação do seu trabalho, da sua poesia. Como mencionado anteriormente, Pessoa, ele escrevia por meio de heterônimos, diferente de pseudônimos. Os heterônimos são construções profundas do poeta acerca dos autores que supostamente, em nome de quem, supostamente, ele escrevia, ele produzia. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, tendo sido plural, como se definiu, criou personalidades próprias para os vários poetas que conviveram nele. Cada um tem sua biografia e traços diferentes de personalidade. Os poetas não são pseudônimos, e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio, representando o que angustiava ou encantava seu autor. Os heterônimos de Pessoa não são meras assinaturas, portanto. A gente está falando aqui de uma criação do autor. O Pessoa, ele trabalhava na biografia, ele trabalhava nos aspectos sociais, ele trabalhava na relação, inclusive, que um heterônimo tinha com o outro heterônimo, e em razão disso, a gente encontra uma poesia completamente diferente. A gente encontra angústias, reflexões, encantamentos que são distintos em razão daquele heterônimo que produz aquela obra. Portanto, é muito comum, quando a gente fala da obra de Pessoa, a gente falar esse poema é de Fernando Pessoa, ele mesmo, ou esse poema é de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, esse poema é de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos. Esses heterônimos, portanto, são hoje amplamente aceitos como uma referência aí na sua obra, como algo bem peculiar do autor.